Estamos em mais um quadro da meditação diária da Escola Bíblica e o tema de hoje é: o Senhor revela os seus segredos aos que o temem. A leitura bíblica está no livro de Salmos, número 25, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Nesta semana nós estamos meditando sobre intimidade com Deus, o valor, a importância, como também o resultado de uma vida íntima com Deus. O texto que nós lemos nos fala sobre o ato de Deus em se revelar da maneira mais profunda a algumas pessoas. Não estamos falando de um privilégio incondicional, como se Deus escolhesse algumas pessoas e a elas dessem um pouco mais de si, simplesmente sem nenhum critério. O que nós observamos é que há uma classe de pessoas que agradam a Deus por se aproximar de Deus, por buscar a Deus e por reconhecer quem é Deus. O texto está nos falando sobre aqueles que temem a Deus. Temer a Deus, ouvinte, é diferente de simplesmente ter medo de Deus. Há muitas pessoas que têm medo sem ter temor de Deus. Temor nos fala muito mais de reverência, reconhecimento, respeito a uma pessoa por aquilo que ela é. Aqueles que temem a Deus, o reconhecendo em sua grandeza, em sua glória, em sua magnificência, essas pessoas conhecerão mais a Deus, desfrutarão mais de Deus. Deus se revelará a estas pessoas, porquanto elas o buscam por o reconhecerem. O segredo do Senhor, diz o salmista, é para aqueles que o temem. Deus se fará conhecer a essas pessoas. Essas pessoas desfrutarão de uma amizade com Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus se revela de forma íntima àqueles que o reconhecem, àqueles que buscam de todo o coração. Deus oferece uma amizade duradoura àqueles que o reverenciam e dão a Ele a devida honra. Deus se agrada daqueles que o honram, de maneira que ao passo dos dias Deus passa a se identificar de forma profunda a esta pessoa. Estamos falando de uma relação de amizade, de convívio, até porque o conhecimento a respeito de uma pessoa, ele se desenvolve ao passo que se convive. É impossível se conhecer alguém com detalhes, a não ser que haja uma proximidade. Da mesma forma acontece com Deus. Quando nós o tememos, nós o buscamos. Quando nós o honramos, nós reconhecemos a dependência. Ao entender a dependência, nós passamos a viver em busca deste contato, em busca desta força e desta graça que estão nele reveladas. Assim, podemos o conhecer. Deus deseja ser conhecido pelo seu povo. Deus deseja ser conhecido pelos seus filhos. Isto parte de uma vida de temor, de uma vida de reverência a Deus, uma vida de honra ao nosso Senhor. A Bíblia nos fala que não houve um homem como Moisés, o qual Deus o falava face a face. Entendemos que isso está totalmente relacionado ao que o salmista está dizendo. Uma vida de temor a Deus nos leva a conhecer o segredo de Deus.
nos leva a conhecer muito mais a Deus. Repito, não há de ser que Deus escolherá sem critérios alguém, ou haverá uma predestinação de algumas pessoas que conhecerão mais a Deus e outras menos a Deus. A palavra de Deus está muito clara e categórica a nós. Aqueles que temerem a Deus poderão conhecê-lo muito mais. Conhecer mais a Deus é viver de forma intensa na presença de Deus. É desfrutar dos mais excelentes e gloriosos mistérios de Deus. Deus deseja isto em nós. É interessante a gente ressaltar que o mais interessado, o mais preocupado neste relacionamento é o próprio Deus. Deus deseja ser conhecido pelo seu povo. Deus deseja ser conhecido pela sua igreja. Que possamos desenvolver o temor de Deus em nossos corações. Que possamos conhecê-lo pela sua palavra e desenvolver o temor ao nome do Senhor. Honrá-lo a cada dia, ao passo que entendemos a dimensão da sua glória. A primeira reação de alguém que ouve e entende a grandeza deste Deus é a reação de temor, de reverência, ao entender quão grande Ele é e o quão pequeno nós somos. Que todas as vezes a nossa atitude diante do Senhor seja atitude de reverência, de respeito, de honra, de temor ao Criador do universo, ao Criador de todas as coisas, ao mantenedor da vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Esta foi mais uma meditação da Escola Bíblica dentro do programa A Voz da Libertação. O Senhor revela os seus segredos aos que o temem. Há muito de Deus para nós conhecermos. Deus é uma fonte inesgotável. Passaremos nossa vida toda sem conhecer tudo de Deus. Porém, aquilo que a nós se fazer conhecido é o suficiente para que, com todo o nosso entendimento, retribuamos a Ele a glória que lhe é devida. Que Deus abençoe em nome de Jesus.